Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você pode deixar aberto a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Amém? Eu vou ler até o verso de número 19. Todos encontraram? Amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este seu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. Amém? Irmãos, nós começamos, eu não sei quantos de vocês aqui lembram, né, uma série de mensagens que eu comentei para vocês que Deus nos havia dado, a respeito de como ser uma igreja relevante nesse tempo presente. Quantos lembram? Levanta sua mão. Então vamos à prova do Enem da Filadélfia. Prova do Enem. Quem lembra o tema e quem lembra o texto? Jesus, tem misericórdia. Isaías 20, lembra? Começou a aclarar um pouquinho? Isaías 20. E qual era a igreja relevante para nosso tempo e nossa geração? Uma igreja como um sinal
profético. E ela tinha que fazer o quê? Ou ela tem que fazer o quê? Ela tem que exortar, edificar e consolar. Não foi isso? A primeira vez que a gente falou a respeito disso. Só umas 3 semanas atrás eu me deparei, dessa série de mensagens que Deus me deu, me deparei com esse tema, não estava nem dentro. Aliás, esse texto não estava dentro dessa série. E eu confesso a vocês que eu fiquei impactado com aquilo que Deus colocou no meu coração, com as coisas que Deus colocou no meu coração. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, mas hoje eu vou fazer. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Então eu queria que você repetisse comigo o seguinte: eu quero ser uma pessoa sem mágoa, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária. Mais uma vez, eu quero ser uma pessoa... Ih, tá confuso. Eu quero ser uma pessoa sem mágoa, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária. Esse é o tema da mensagem, amém? Esse texto que eu acabei de ler é um texto bem conhecido, todos nós conhecemos a história de Naamã, né, o general, o chefe do exército do rei da Síria, um general importante. No versículo de número 1, quando a gente começa a ler, a gente já percebe já o currículo desse homem. Era um homem que havia ganhado várias batalhas, várias guerras, um homem que tinha sob o seu comando milhares de homens, e era um homem muito importante, era um homem que tinha bens, era um homem que tinha expressão na sociedade, era um homem que todo mundo sabia quem era. Mas o texto que a gente acabou de ler diz o seguinte, que apesar de tudo isso, Naamã era o quê? Leproso. Esse homem que tinha expressão na sociedade, esse homem que tinha bens, esse homem que era um general de guerra, um homem que vencia as batalhas, ele tinha um problema, ele era leproso. E não era um problema muito simples, principalmente para a época. Porque quando a gente olha, se você começar a pesquisar, você vai entender que nessa época haviam vários tipos de lepras. Mas vários tipos de lepras. Só que a mais recorrente ou a mais comum era a lepra que dava e comia toda a cartilagem do corpo humano. Então, talvez esse homem chamado Naamã era um homem que já estava sem um pedaço da sua orelha ou sem o seu nariz. Tudo que onde houvesse cartilagem já tivesse sido comido pela lepra. Imagine vocês, irmãos, um homem com toda essa pompa, um homem com toda essa importância, um homem com toda essa situação, conviver com uma situação como essa. Viver sob a doença da lepra. Mas um belo dia, esse general chamado Naamã, ele escuta da sua esposa, que a sua esposa havia escutado da serva ou da escrava judia que eles haviam retirado de Israel, de que havia um profeta em Israel, ou em Samaria. Nessa menina, de repente, numa conversa, deixa ventilar, tomara que o meu Senhor encontrasse o profeta do Senhor que está em Samaria. E a esposa de Naamã chega até ele, conta, fala com ele a respeito disso. Esse homem fica empolgado, porque talvez tivesse procurado várias formas ou vários lugares onde ele pudesse curar da sua lepra, ser curado da sua lepra. No entanto, não conseguiu a cura. E aí ele conta para o rei Ben-Hadad a respeito disso, do que a menina havia falado. E aí o rei prepara toda uma situação para que esse homem pudesse chegar até o local onde estava o profeta do Senhor, para que ele pudesse ser curado da sua lepra. E aí diz o texto que a gente acabou de ler, que ele pega uma carta do rei, uma carta de recomendação do rei, leva ouro, leva prata, leva veste de presente para o rei, para que o rei pudesse chegar lá e dar um jeito na cura dele, aliás, na enfermidade dele. Quando eu começo a pensar nisso, eu fico imaginando aquele homem sentado no seu cavalo, indo em direção a Samaria, ou indo em direção a Israel, e chegando naquele momento, aquele homem todo cheio de pompa, aquele homem, sabe,
acostumado com as vitórias, acostumado com tudo que ele havia conquistado, no entanto, coberto, com o seu rosto coberto. Porque geralmente uma pessoa leprosa, ela andava com o seu rosto coberto, até para que a sua enfermidade não fosse exposta. Então aquele homem com aquela comitiva toda, com aquele ouro todo, com todas aquelas vestes, as mais preciosas, indo em direção ao rei de Israel, para que pudesse ser curado da sua lepra. E aí a gente já começa a encontrar algumas falhas daqueles que às vezes procuram alguma coisa da parte de Deus, ou procuram uma bênção da parte de Deus. A menina havia falado do profeta, a menina não havia falado do rei de Israel. A gente entende isso porque naquele momento, naquela época, né, de acordo com a cultura pagã, né, o profeta estava subordinado geralmente ao rei ou aos reis. Então o rei Ciro, quando pensa, não, então já que tem um profeta lá em Samaria, eu vou mandar uma carta para o rei. E Naamã vai em direção ao rei. Só que estava indo em direção ao lugar ao contrário, ao lugar errado. Porque a menina não falou do rei, a menina falou do profeta de Deus. Foi sobre isso que a menina tinha falado. E quando Naamã chega lá e bate na porta do rei, e ao bater na porta do rei, ele entrega aquela carta ao rei. A Bíblia, o texto que a gente acabou de ler, fala que o rei se indignou, rasga suas vestes, fica atemorizado, porque a Síria era, na época, uma das potências. Estava acostumada a ganhar guerra, estava acostumada a batalhar, principalmente sendo enviado Naamã, um homem que estava acostumado a ganhar batalhas. E aquele homem, o rei fica indignado, o rei Jorão fica indignado, e fala assim, sou eu, porventura, Deus, eu consigo mandar uma pessoa viver ou morrer? Eu tenho esse papel? Essa é uma prerrogativa minha? Ele rasga as suas vestes, e ao rasgar as suas vestes, ele fica totalmente indignado e preocupado, com medo, preocupado da Síria, na verdade está armando uma cilada para que pudesse entrar e saquear e destruir, ou arrumar uma confusão contra o povo. Só que o profeta de Deus, da qual a menina havia falado, o profeta Eliseu, ele escuta que o rei se indignou, rasgou as suas vestes, e manda um recado para o rei. Ué, rei, o que houve? Você está indignado por quê? Qual é o seu problema? Manda o camarada vir até mim, manda ele vir até mim, então assim eles saberão que há Deus em Israel. Manda ele vir até mim, manda o leproso, manda o general Naamã vir até mim, então saberão que há Deus em Israel. E aí Naamã, ele corrige a rota, né, ao invés dele ir, continuar lá aos pés do rei, ele corrige a sua rota e vai até aos pés, ou vai até a casa do profeta Eliseu. E ao chegar na porta do profeta Eliseu, a escritura, né, relata como chegou, com toda a sua comitiva, sentado no seu cavalo, aquele homem todo imponente, todo orgulhoso de si mesmo, se achando, bate na porta do profeta. E aí, ao invés do profeta ir até ele, quem o profeta envia? Um mensageiro. As coisas de Deus são muito interessantes, né? O profeta manda um mensageiro. E aí esse mensageiro que o profeta Eliseu manda até Naamã, vira para ele, olha só, você vai ser curado da sua lepra, mas você precisa ir até o Rio Jordão. E chegar no Rio Jordão, se banha no Rio Jordão 7 vezes, e aí, por fim, você será curado da sua lepra. Irmãos, imaginem vocês, um general, um homem importante, batendo na porta da sua casa, e ao invés de você receber essa pessoa, você manda alguém. Não, fala com ele que amanhã a gente conversa, ou já que ele está precisando resolver esse problema comigo, fala para ele fazer assim, assim, assim. Claro que nenhum de nós faria isso, né? Só que o profeta de Deus, ele vira, manda um mensageiro e até aquele general orgulhoso, dono de si mesmo, e fala assim, vai até o Rio Jordão e se banha lá 7 vezes para que você possa ser curado.
a gente começa a entender uma primeira lição aqui nesse texto. A primeira lição que a gente começa a entender, que muitas das vezes quando a gente está buscando ao Senhor, muitas das vezes quando a gente está procurando alguma coisa da parte do Senhor, ou uma bênção da parte do Senhor, muitas das vezes a gente pensa que essa é a nossa necessidade premente ou vital. Quanto de nós já não chegamos diante de Deus e clamando a Deus: Senhor, eu preciso disso, eu necessito disso, eu preciso desse emprego, Senhor, eu preciso dessa cura, que quando na verdade essa não é a nossa maior necessidade. E da mesma forma era com Naamã. Porque o homem ia embora leproso, todo corroído pela lepra, todo comido pela lepra, mas ele ainda era um homem orgulhoso, um homem cheio de si, um homem sentado no seu cavalo, com toda a sua comitiva. Tanto é que quando o profeta fala para ele: olha, desce, vai até o Rio Jordão, desce e lá se banha 7 vezes. O que Naamã faz? Naamã volta reclamando. Ué, gente, será que na minha terra não tem rio melhor, rio mais limpo do que o Rio Jordão? Não existe rio mais limpo do que o Rio Jordão. E eu pensei que o homem fosse sair na porta da casa dele, fosse levantar as suas mãos e clamar ao Senhor, e pôr as suas mãos sobre a minha enfermidade, e eu seria curado. Queria ibope, né? Ele pensou tanta coisa. Só que Naamã não sabia que o que primeiro precisaria ser curado era o seu orgulho. Ele primeiro precisaria ser curado era do orgulho que ele tinha. E que eu acho interessante que o Rio Jordão, o significado do nome do Rio Jordão, por conta da sua geografia, é aquele que desce. Não é? Então esse homem, para ele ser curado, ele teria que descer. Ele teria que se humilhar. Ele teria que entender que a maior doença que ele tinha não era a lepra, mas era o seu orgulho. Essa era a sua maior enfermidade. E aí Naamã dá as costas, volta para sua casa, e ao voltar para sua casa, um lá da sua comitiva bate: peraí, se tivesse te falado coisa mais difícil, você não faria? Você não fez tanto? Há quanto tempo você vem buscando a cura da sua enfermidade? Há quanto tempo você vem buscando para poder ser curado? Há quanto tempo você vem buscando para ser sarado? Se não tivesse feito, você não faria? É coisa simples. Desce até o Rio Jordão e se banha. Como quem diz, paga para ver. Desce até o Rio Jordão e se banha. E a Bíblia Sagrada diz que Naamã desce até o Rio Jordão para se banhar. E ao se banhar 7 vezes naquele rio, ele levanta e a sua pele ficou sarada como de uma criança. Naamã, ele desce até o Rio Jordão, se banha 7 vezes, e ele ficou curado como uma criança. Sua pele ficou curada, sarada, irmãos, como uma criança. Naamã aprende uma outra lição nessa história, de que a bênção de Deus, ela vem, mas ela vem também numa obediência ativa. Quantas das vezes a gente ouve Deus falar que nós devemos fazer isso, assim, 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 e a gente precisa exatamente ouvir a voz de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso de número 11, a gente percebe exatamente isso. Quando Jesus está indo para Jerusalém, e aí ele passa a ver 10 leprosos do outro lado da rua, porque não poderiam ficar perto. Quem tem lepra não pode ficar perto de quem está sã. E aí Jesus, ao avistar esses 10 leprosos, aliás, quando esses 10 leprosos avistam Jesus, eles gritam de longe: mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E aí Jesus vira para aqueles 10 homens e fala da seguinte forma: vai agora até os sacerdotes e se apresente a eles. Irmãos, isso é bem interessante. Porque lá em Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, quando a gente vê a lei acerca da lepra, quando uma pessoa, no capítulo de número 13, quando uma pessoa ela começasse a perceber que ela estava acometida da lepra, o que é que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir até o sacerdote iria examinar,
ia olhar a sua pele, se ele dissesse assim, é lepra, seria declarado o quê? Imundo. Não é? Seria declarado imundo. E aí, quem fosse declarado imundo seria posto para fora do arraial e ficaria morando sozinho. Por isso que esses 10 leprosos estavam sozinhos e nem chegaram perto de Jesus. Mas se essa pessoa fosse curada da sua lepra, no capítulo de número 14, vai dizer que quando ele fosse curado da sua lepra, não é, Alexandre? Ele deveria ir até o sacerdote, fosse curado da sua lepra, iria até o sacerdote, com as ofertas que ele precisava oferecer, o sacerdote ia examiná-lo e ia dizer, está curado da lepra. Mas ele foi curado da lepra. Esses 10 leprosos que se depararam com Jesus Cristo, eles não estavam curados da sua lepra. Eles simplesmente ouviram Jesus falando, vai até o sacerdote. Eles poderiam dizer assim, eu ia até o sacerdote, mas eu não fui curado, ainda sou leproso. Mas o texto lá em Lucas vai dizer que, indo eles até o sacerdote, foram curados da sua lepra. A cura e a bênção de Deus vem por uma obediência ativa. Aquilo que Deus falou para você, ou aquilo que Deus está falando para mim e para você, temos que obedecer, porque a minha cura e a minha bênção vem por uma obediência ativa. Naamã entendeu isso aqui. Naamã entendeu. Só que o texto continua relatando, né, que depois que Naamã, ele se levanta do rio, que ele olha para si mesmo e fala assim, gente, eu estou curado da lepra. Eu estou curado. Ele volta até o profeta Eliseu, né, oferecendo toda aquela bugiganga toda que ele estava levando, né, e aí muita gente pensa que pode comprar o favor de Deus, pensa que pode comprar a bênção de Deus. A graça de Deus é gratuita, a graça de Deus é de graça, ela não tem preço, o preço que já foi pago foi na cruz do Calvário. Então eu e você somos abençoados por Deus, sem precisar pagar. E Naamã chega diante do profeta Eliseu, com todas aquelas vestes, com toda aquela prata, com todo aquele ouro, e oferece, e o profeta fala assim, não preciso disso, eu não quero isso. Não, mas toma, não, eu não quero isso. E aí sabe o que eu acho mais interessante? E a gente vê uma outra cura de Naamã, é que Naamã chega e fala assim, tudo bem, já que você não quer, mas eu quero uma porção dessa terra, da terra de Israel, porque nunca mais eu oferecerei oferta a outro Deus, se não for o Deus de Israel. Sabe como é o nome disso? Conversão. Nunca mais. A antropologia bíblica vai dizer que a maioria das pessoas, né, da época, elas acreditavam que o Deus estava ligado à terra. Por isso que Naamã pede uma porção dobrada, porção de terra. Eu fico imaginando Naamã levando aquela terra de Israel para sua casa e ali fazendo um altar, tanto é que ele fala que ia fazer um altar, ia adorar a Deus, e botar e ajoelhar sobre aquela terra. Mas o que eu acho mais interessante é que ele faz a seguinte expressão, nunca mais eu oferecerei oferta ou sacrifício a outro Deus, se não for o Deus de Israel. Conversão. Então a gente vê um homem leproso, que foi primeiro curado do seu orgulho, depois foi curado da sua lepra, e por fim, é encontrado pelo Senhor. É encontrado pelo Senhor. Isso me lembra Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai para Jericó, encontra um homem subindo a árvore, porque era de baixa estatura, não é? E aí Jesus fala assim, vem, pode descer, que hoje me convém pousar na sua casa. E quando Jesus entra na casa daquele homem faz uma expressão também muito interessante. Olha, eu vou dar todos os meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Conversão. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que se encontra com Deus, ele vai nessa direção, e quando se encontra, ele retorna e vai para a direção correta. Conversão. E isso aconteceu com Naamã. Aconteceu com Naamã. Mas sabe o que eu acho mais interessante disso tudo, meu irmão e minha irmã? É que o personagem principal dessa história não é o Naamã.
O homem que sai com todo o seu orgulho, com toda aquela pompa, com tudo aquilo que eu já falei, já descrevi aqui para vocês, ele chega de repente e é curado do seu orgulho, é curado da sua lepra, se encontra com o Senhor, mas o personagem principal não foi ele. O que eu pedi para vocês repetir no início? Vocês lembram? Repete comigo de novo. Eu quero ser uma pessoa sem mágoa, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária. Você pode dizer mais uma vez? Eu quero ser uma pessoa sem mágoa, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária. Sabe quem era a pessoa principal, o personagem principal dessa história? A serva judia, ou a escrava judia. Imagine vocês sendo tirado da sua casa, uma menina sendo tirada da sua casa, levada como escrava, e ser levada como escrava é escrava. É um objeto. E, inclusive, se você der uma pesquisada, mas você vai entender que o esporte da época era exatamente esse. Você entrava numa cidade, saqueava a cidade e levava as pessoas como escravo, como símbolo da sua vitória. E aquela menina foi levada como símbolo da vitória de quem conquistou aquela batalha. Então aquela menina estava dentro da casa de Naamã como objeto, longe da sua família, longe da sua casa. E há alguém que, inclusive, pode até dizer que ela foi acometida da lepra também, porque era uma doença que poderia pegar, porque ela cuidava dos lençóis de Naamã, da esposa de Naamã, das coisas de Naamã. Então, ela poderia ter pegado lepra. Mas sabe aquela escrava judia, que estava longe da sua casa, que era um objeto, ali naquele lugar de cativeiro dela, naquele lugar de prisão, naquele lugar onde ela era escrava, ela disse da seguinte forma: eu quero ser uma pessoa. Uma pessoa. Eu estou aqui. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por esse aperto. Mas eu sou uma pessoa a quem Deus está olhando. Eu sou uma pessoa. Uma pessoa. Ela poderia estar com o coração dela cheio de mágoa, triste, mas ela disse para ela mesmo: eu quero ser uma pessoa sem mágoa. Irmãos, não é um cenário fácil, não. Você pensa que é um cenário fácil? Imagine você ser retirado da sua casa, passar por privações, ser levado como cativa, como objeto. Os escravos, eles eram marcados geralmente com 3 sinais. Mas aquela menina falou assim: não, eu estou aqui, sou escrava, mas eu sou uma pessoa e eu não tenho mágoa. Nós temos passado situações muito difíceis nesse país nosso. Se eu perguntar aqui nessa noite quem é que não está passando por tribulação financeira, quem é que não está passando por aperto ou uma situação na sua casa, quem é que não está passando às vezes uma situação no seu trabalho, eu não vou nem arriscar em perguntar. Mas uma coisa que tem que ficar claro para mim e para você, que para que eu seja uma igreja relevante para esse tempo e para essa geração, eu tenho que ser uma pessoa sem mágoa. Sem mágoa. Essas coisas não podem encontrar lugar no meu coração. Não deve encontrar lugar no meu coração. Eu gostaria muito de dizer hoje aqui para vocês: pare de sofrer. Não é? Eu gostaria muito de dizer isso. Pare de sofrer. Uma hora vai parar, é óbvio. A luta, ela vem, ela passa, depois você passa um momento de refrigério, caminha mais um pouco, né? Também não vou para a teologia do sofrimento, não, Deus me livre. Mas a hora, ela vem de novo. Se não fosse assim, Jesus Cristo teria mentido. No Evangelho de João, a partir do capítulo de número 14, Jesus começa a preparar os seus discípulos.
E aí, quando chega no capítulo 16, verso de número 33, ele diz da seguinte forma: no mundo, vocês precisam ter paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ser apertados, vocês vão ser afligidos, mas vocês devem ter a minha paz. Evangelho de João, Jesus Cristo falou. E essa menina, ela sabia disso. Ela estava ali cativa, era prisioneira, mas era uma pessoa sem mágoa. Mas além disso, o que ela era? Ela era uma pessoa cheia de fé. Por que ela era uma pessoa de fé? Porque quando ela olha a situação de Naamã, o que ela fala? Tomara se o meu Senhor encontrasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Cheia de fé, cheia de fé. Irmãos, luta não é para poder abalar minha fé. A tribulação não é para abalar a sua fé. Eu posso estar sim passando por uma dificuldade, eu posso estar sim sendo afligido, mas eu tenho que entender que há Deus em Israel e que esse Deus é o meu Deus. É o meu Deus. E essa menina sabia disso. Ela era uma pessoa sem mágoa, cheia de fé. Mas ela ainda tinha um pouco mais. Cheia de compaixão. Às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo todas as lutas, né? Esse mundo está acabando para mim. Olha para o seu lado, tem gente pior. Tem gente pior. Tem gente com dificuldade maior do que a sua. E aí, se você é uma igreja relevante para essa geração, para esse tempo que nós estamos passando, você vai olhar para o seu vizinho cheio de compaixão. Cheio de compaixão, e vai falar assim: olha, eu conheço Deus, o Deus de Israel é o meu Senhor, Ele pode resolver o seu problema, Ele pode te curar, Ele pode entrar na sua casa, Ele pode te abençoar, Ele pode libertar os seus filhos, Ele pode libertar o seu marido. Esse é o meu Deus, cheio de compaixão. Mas além disso, missionário. Nós estamos muito acostumados, irmãos, a ficar dentro dessa igreja. E a gente amanhã, você é abençoado pelo culto, eu já vou terminar. A gente é abençoado pelo culto, a gente é abençoado por tudo que acontece. A gente canta hinos de louvores. E a gente depois, quando acorda segunda-feira, com os nossos problemas na cabeça, aí eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, A gente está cansado de falar aqui que tudo que você recebe aqui, você tem que levar lá para fora. Como o pastor Roberto fala, o culto não acaba aqui, você leva lá para fora. Da última vez que eu preguei, que eu dirigi o culto, eu disse: você leva lá para fora. Sabe de que forma que você leva lá para fora? Abençoando outras vidas, falando aquilo que Deus falou com você, estendendo as suas mãos. É no trabalho, é no colégio, é na faculdade, é no quartel, é onde for. Você é um missionário do Senhor, você tem uma missão de levar a palavra do Senhor. Essa turma que acabou de se formar aqui, são todos pais. Eu fico imaginando agora, amanhã, quando eles escutarem alguém falando assim: olha, meu filho, eu estou passando por uma situação com meu filho assim, 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 eles vão falar assim: olha, eu conheço um Deus, eu conheço um Deus, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que deu jeito na minha casa. Eu conheço um Deus que botou as coisas que estavam fora do lugar e colocou tudo no lugar. Eu conheço esse Deus, cheio de fé, cheio de compaixão e missionário. E missionário. O que a gente aprende com essa conversa, irmãos? A gente aprende umas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente aprende, Ministério de Louvor, por favor. Primeira coisa que a gente aprende é que aquilo que eu estou buscando pode não ser a minha necessidade vital. Deus quer te dar algo mais.
Essa é a primeira coisa que eu aprendo. É a primeira coisa que eu aprendo. Mas o que eu aprendo com isso? É que às vezes a cura que eu preciso é a cura da minha alma. E além disso tudo, para que eu seja uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença, eu tenho que ser uma pessoa sem mágoa, cheia de fé, cheia de compaixão e missionária.